Seguindo aqui na parte de ferramentas, eu já falei do Bullet Journal, já falei de Eisenhower, já falei de impacto versus esforço, já falei sobre a sua forma de criar uma hierarquização, uma priorização de listas, já falei de você ter que se entender, isso sim é uma ferramenta, já falei de como você tem que organizar a sua semana conforme o seu estado de espírito, já falei um monte de coisa aqui e digo mais porque qualidade, isso aqui tem que ser um mantra também, qualidade é maior do que quantidade. E conforme a gente vai entendendo isso, a gente vai conseguindo selecionar melhor, né, as tarefas que a gente pode delegar e selecionar melhor o nosso tempo para realizar tarefas efetivamente de impacto. Então, a gente tem que entender como classificar, não qualificar, mas como classificar a nossa lista de tarefas, lembrando sempre que a qualidade é melhor do que a quantidade. Então, o que a gente pode fazer? Usar o princípio de Pareto. Princípio de Pareto, para quem não lembra, aquele princípio do 80-20, né, que 80% do resultado vai vir de 20% das tarefas. Então, sempre um número menor, você tem um monte de tarefa, é sempre um número menor de tarefa que vai gerar muito resultado, né? Pode ser resultado financeiro, vou botar um dinheirinho aqui, pode ser muito resultado. 80%, 20% dos clientes é que gera 80% da renda, 20% das dificuldades é que gera 80% dos problemas. Sempre tem essa regra do 80-20, então é importante a gente pensar nela. E outra coisa que é legal é a gente criar hábito. Criar hábito é uma forma bem interessante da gente aliviar o nosso cérebro, tranquilizar ele, gastar menos. Lembra quando você começou a dirigir, o quão era custoso você dirigir e o quão é custoso você dirigir agora. Virou um hábito, né? Ir na academia, se você conseguiu chegar, parabéns, se você chegou no ponto de que academia ou fazer exercício é um hábito. Fica tudo muito menos custoso quando a gente cria um hábito. Então, crie um hábito, por isso que eu falo de fazer uma reunião com você mesmo. Crie o hábito de ter essa conversa com você, crie o hábito de ter esse momento de organização, crie o hábito de ter esse momento de fazer as listas, né? Define um ponto e tenha foco nisso que você vai fazer. Coloque, invista tempo nisso. Começa, de verdade, começa com 15 minutos no relógio. 15 minutos, cara. Coloca 15 minutos de foco para organizar o seu dia. Você vai ver como o seu dia vai ser muito mais produtivo. Quem gosta de MasterChef já viu a galera que tá lá naquela pressão, cozinhando, não sei o que lá. Cara, as bancadas mais zoneadas é da galera que tem mais dificuldade de entregar na hora, ou a galera que acaba sofrendo mais. E eu lembro de um episódio que a Paola, sei lá quem que foi, falou exatamente isso para um candidato lá, para um cozinheiro, pra um cara que tava, para um participante. Meu, você tem 10 minutos, investe 30 segundos desses 10 minutos para definir e organizar mentalmente o que você vai fazer. Porque senão você fica só fazendo, você não sabe nem o que você está fazendo. Então, investe um tempo para organizar as suas prioridades, para definir o que é prioridade. Não sai só fazendo tarefa que nem louco, porque senão no final você vai ter a percepção de que trabalhou um monte e que não está fazendo nada, que nada está progredindo, que nada está andando, porque você não sabe o caminho que você está tomando. Então, assim, tenha foco, né? E cria um hábito disso aqui. Define um horário na tua agenda. Segunda de manhã tá bloqueado. Eu vou. Olha, ele apaga. Segunda de manhã tá bloqueado. Não consigo pintar. Segunda de manhã tá bloqueado. Eu não vou fazer mais nada que não seja organizar a minha agenda. Então é muito importante a gente ter essa percepção de que a qualidade das tarefas é mais importante do que a quantidade. Certo? Tenta trocar e fica calmo que isso é um processo, né? A sua lista de tarefas por uma lista de sucesso.
E isso aqui é uma virada de chave bem importante. Troque o posso fazer pelo devo fazer. Só que esse devo fazer tem que estar muito alinhado com aquele lugar que você quer chegar. Então você tem que saber muito aonde você quer chegar para começar a colocar as coisas do devo fazer, para poder entender o que você como elencar priorização e prioridade dentro das tarefas. E tem muita tarefa que você pode fazer, mas que não te leva no caminho que você quer andar. Essas são aquelas tarefas que você acaba fazendo porque um cliente pediu, né? Você quer melhorar o relacionamento com o cliente, porque você acha que você precisa resolver o problema daquela pessoa naquela hora, porque a pessoa está te pedindo ajuda naquela hora, então você precisa parar tudo que você... Tem, lógico que tem situações que sim, mas tem situações que não. Um exemplo muito bom que eu vou dar para vocês disso às vezes eu faço esse teste, são os problemas que se auto-resolvem no WhatsApp. É muito legal isso. Os problemas que se auto-resolvem no WhatsApp, faz o teste. Normalmente acontece quando eu tô gravando, que eu fecho o WhatsApp, eu entro numa reunião e fecho tudo. E aí vem uma pessoa ou um cliente, alguém mandando uma mensagem para mim. Temo, preciso de uma ajuda sua porque eu preciso achar tal arquivo para fazer tal coisa. Você consegue? Preciso de tal arquivo para fazer tal coisa. Você consegue me ajudar? E aí eu não respondo por uma meia hora, porque eu tô com foco em outra coisa, né? Acabo, né, deixando para depois, e aí a hora que eu vou responder, a pessoa mesmo fala assim: ah, não precisa, já consegui, obrigado. Esse tipo de problema autorresolvível é aquele problema que, se você vai lá e resolve, você tem que marcar na tua agenda e falar: cara, esse aqui eu poderia delegar, ou esse aqui eu poderia falar, não preciso, né? Então é ter essa percepção. E isso, cara, não adianta. Isso efetivamente é um processo, tá? Você não vai conseguir fazer essa troca rápida. Não é completamente normal demorar, mas traga intencionalidade para fazer isso na tua lista de tarefa. Se você tá com a lista de tarefa com um monte de coisa para fazer, pensa qual dessas coisas você efetivamente deve fazer e prioriza essa para ser a sua lista de sucesso em vez de uma lista de tarefa. E aí, aqui sim, são as tarefas que você vai fazer que vai te levar no caminho que você quer ir. Então, tenha isso em mente, que você vai sempre poder eliminar tarefas aqui e sempre mire na tarefa de sucesso, na lista de sucesso. Beleza? Deixa eu apagar tudo aqui. Fez sentido? Eu espero que sim. Tenha foco. Quanto tempo deu? Tá, ainda dá para andar mais uns slides aqui. Tenha foco. Não seja multitarefa. Ninguém é multitarefa, por mais multitarefa que você possa ser. Então, desencana disso, né? Desliga suas notificações e procure outros métodos para que você possa executar as suas tarefas, somente as tarefas que você está se propondo a fazer. Cada vez que você troca de tarefa no mesmo sem terminar, você está tendo um gasto de energia maior e desnecessário. Então, desliga as notificações, usa o método Pomodoro. Método Pomodoro é aquele método que você trabalha 25 minutos focado e descansa 5 minutos. Mas não precisa ser esse tempo também. Eu já vi alguns outros estudos que esse tempo pode variar de pessoa para pessoa e que é legal você fazer esse teste. Quanto de tempo você consegue dar? Tem pessoa que é menos tempo, e aí o descanso tem que ser relativamente proporcional, né? Não dá para você fazer, não, eu uso o método Pomodoro, eu tenho 5 minutos de atenção e 7 horas de descanso. Aí também não dá como. Mas a ideia é que a gente consiga achar um método. Tem gente que vai lá para os 45 minutos e 15 de descanso, enfim. Aí adapta ao seu método
pensa como você pode utilizar. Para essa tarefinha aqui de desligar notificações, eu sei que é muito difícil, mas tem um aplicativo que eu acho muito legal, que é esse Forest. Esse Forest, ele fala Stay Focused, Be Present. Esse Forest, ele é um aplicativo que você tem um jardinzinho e aí você determina as árvores que você quer plantar nesse jardim. E aí cada árvore tem, conforme o tempo que você se dedica àquela árvore, ela vai ficar maior ou menor. Então se você coloca lá uma tarefa de meia hora, a árvore vai ficar crescendo por meia hora. Só que durante esta meia hora você não pode pegar o seu celular. Você não pode abrir outro aplicativo, você não pode fazer outra coisa com o seu celular, porque senão acontece o quê? A árvore morre. E a árvore que morreu, você não tira do seu jardim, ela fica lá para te lembrar, né, que você não conseguiu cumprir aquela tarefa. Então, é muito legal porque ajuda muito a você definir tempos e a fugir um pouco do celular, e tem uma gamificação ali. E quando você vai plantando árvores, né, vai juntando umas moedinhas lá e depois você pode trocar as moedinhas por árvores reais. Eles têm parceria com alguma ONG, eu não vou lembrar muito bem como é que funciona agora, mas eles têm uma parceria com alguma ONG que você pode comprar árvores reais e aí o seu foco pode efetivamente ajudar a plantar árvores reais. Então, eu acho que é uma plataforma, uma ferramenta bem simples, mas que pode te ajudar muito nessa questão de ter foco. Fazendo um catadão de tudo que a gente falou aqui, vocês entenderam que, na verdade, a gestão de tempo passa por um autoconhecimento, um entendimento de você, entendimento da onde você quer chegar e do como você vai fazer para chegar lá. Quais pedras você vai transpor, quais pedras você vai desviar e qual caminho você efetivamente vai tomar. Então, gestão do tempo, existem vários métodos, ferramentas que são muito válidas, mas, de novo, ferramenta boa é a ferramenta que funciona, tá? E tem que funcionar para você. Não adianta funcionar para todo mundo, você não é todo mundo, já dizia sua mãe. Então, ela tem que funcionar para você, né? Eu tive todo um processo desse de organização, uma forma diferente de trabalhar, vários métodos, já tentei agenda, já tentei um calendáriozão, já tentei imprimir um calendário para poder ficar colocando minhas tarefas, já tive vários cadernos, já tive um caderno para cada cliente, várias coisas eu fui tentando, até chegar no método Bullet Journal, que foi o método que mais me adaptou, que mais eu me adaptei, que eu fui ajustando, e depois de todo esse background, é que aí sim, analógico, aí sim eu comecei a fazer uso de tecnologia. Mas eu precisei ter o background analógico, conhecer o meu funcionamento, conhecer o meu entendimento, para daí aplicar na tecnologia e não pegar uma tecnologia que resolvesse tudo para mim. Então hoje eu consigo chegar num método que eu gosto muito, que é de trabalhar uma inteligência artificial, que é esta plataforma aqui. Eu vou deixar um link aqui nas notas aqui dessa aula. Na próxima aula eu quero tentar fazer um hands-on ali, explicando efetivamente como a gente pode... bem um tutorial de como que eu faço aqui as tarefas e o que é essa ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta gratuita, mas ela tem né, freemium, né, um plano maior que você tem que pagar um tanto por mês. Mas, cara, ela ajuda muito na organização das tarefas. Você lembra aquele realocar de tarefas? Basicamente, é uma inteligência artificial que realoca para você. Então, é realmente uma ferramenta muito legal que, para mim, funcionou muito bem. Então, de novo, a gente tem que entender da gente. E entender o que é prioridade para a gente. Entendendo da gente, entendendo o que é prioridade para a gente vai conseguir
identificar e organizar melhor os nossos caminhos, mas para identificar e organizar, primeiro a gente precisa registrar. Depois que a gente começa a registrar, é que a gente começa a colocar inteligência no que a gente já está fazendo, que aí a gente começa a planejar de forma mais inteligente. Gestão de tempo nada mais é do que, primeiro, ter uma noção de tudo que está acontecendo. Gestão de qualquer coisa, na verdade. É ter uma noção de onde a gente está, aonde a gente quer ir e como a gente vai fazer isso. Então eu espero que esse curso, esse módulo, essas aulas que eu estou compartilhando com você aqui, tenha ajudado você, pelo menos, a definir alguns caminhos iniciais ou alguns aprimoramentos na sua estratégia aí de gestão do tempo. Beleza? Eu vou ver se eu faço o próximo módulo, eu vou ver se eu libero o curso primeiro, depois eu preciso preparar a ferramenta, tirar as minhas tarefas particulares dali que está na minha agenda que eu não queria, né? Não preciso torná-las públicas. E aí eu atualizo esse curso aqui, mas acho que é importante eu já liberar ele, depois eu atualizo para quem quiser acompanhar. E aí, né? Muito provavelmente quem está aqui tem meus acessos, meus contatos. É só me acompanhar lá nas redes, no Temo Mori, lá no LinkedIn e no Instagram. E vamos embora, vamos conversar e vamos tentar ser mais produtivos, mas antes disso ser mais conscientes, nos perdoar, nos responsabilizar, nos abraçar e nos perdoar também.